Clube PA. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Rádio Clube PA. Eu sou o seu locutor, Nicolas Benetton, e hoje iremos falar sobre a história do rádio no Brasil, este meio de comunicação quase centenário do nosso país. Primeiro, vamos passar por uma linha do tempo do rádio desde sua fundação até os dias atuais. Então, para falar sobre sua experiência e visão sobre o momento do rádio, convidamos o renomadíssimo professor Gerson Farias, que daqui a pouquinho fará um interessantíssimo bate-papo com o nosso correspondente Felipe. Mas primeiro, vamos aprender um pouco mais sobre a história do rádio brasileiro. Vamos lá. Poucos sabem, mas a primeira experiência de transmitir a voz humana através de ondas eletromagnéticas foi feita no Brasil, pelo padre Roberto Landel de Moura, a partir do ano de 1893, antes do resto do mundo. Porém, pela falta de patentes, não é dado a ele o reconhecimento por este grande feito, que é concedido ao norte-americano Lee De Forest, em 1906. Hoje, muitos historiadores buscam resgatar a história do padre Roberto, para seu devido valor ser reconhecido. Em 6 de abril de 1919, um grupo de amigos fãs de telegrafia fundam a Rádio Clube Pernambuco, na qual eles basicamente conseguiam transmitir músicas de uma estação para um receptor, que só conseguia ser ouvido por fones de ouvido, pois nessa época ainda não eram usadas as válvulas para a transmissão. Algo muito comum nesse período foram amigos entusiastas, principalmente de música, se juntarem e criarem as chamadas Rádio Clube ou Rádio Sociedade. No dia 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, o discurso do presidente Epitácio Pessoa entra para a história como a primeira transmissão oficial de rádio no país. Além do discurso, trechos da obra musical O Guarani também foram transmitidos. Hoje, essa trilha musical é a famosa abertura da Voz do Brasil, programa do qual falaremos mais tarde. Após essa transmissão, o médico professor Edgar Roquette Pinto fica fascinado com o rádio e insiste para que a Academia Brasileira de Ciências comprasse os equipamentos necessários e assim é fundada a segunda emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, transmitindo principalmente óperas e palestras. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas permite que 10% da programação das rádios exibissem publicidade, o que aumentou muito o lucro das rádios. Já no dia 22 de julho de 1935, Vargas cria o Programa Nacional, que consistia em um programa de rádio para divulgar os feitos de seu governo. O programa é obrigatório nas rádios desde 1938 e hoje é conhecido como A Voz do Brasil. Em 2019, o presidente Michel Temer permitiu a flexibilização do horário do programa em cada rádio. A primeira Copa do Mundo exibida no rádio foi a de 1938, pela Rádio Clube do Brasil. A era de ouro do rádio ocorre nos anos 40, com grandes nomes como Henrique Moraes Domingues, o Almirante, Carmen Miranda, Emilinha Borba, Calbi Peixoto, Chico Anísio, Dalva de Oliveira e entre muitos outros. A primeira radionovela é feita em 1941, chamada de Em Busca da Felicidade. Em 28 de agosto de 1941, se inicia o programa Repórter Esso, o principal programa jornalístico da época, migrando para a TV anos mais tarde. O jargão do programa era que o Repórter Esso era testemunha ocular da história, e era focado em notícias internacionais. A última edição do programa ocorre em 1968, com o locutor Roberto Figueiredo se emocionando ao ler notícias de todos os anos em que o programa existiu, desde a Segunda Guerra até o assassinato dos Kennedy. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Em 2 de dezembro de 1944, Roberto Marinho funda a Rádio Globo, hoje o maior conglomerado midiático do país. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT, é fundada em 1962. Em 1970, é implantada a Rádio FM no Brasil, que consistia nas transmissões de frequência modulada, enquanto as transmissões AM são feitas com amplitude modulada. Em 1990, a Rádio Bandeirantes inicia as transmissões via satélite no AM e no FM. E no início dos anos 2000, as transmissões de rádio começam a ser feitas na internet, inclusive com imagens. Esse recurso é muito utilizado por todas as rádios hoje em dia. E também, nos dias de hoje, os podcasts com imagem ganham muita força. Bom, é isso. É com você, Felipe. Muito obrigado, Benetton. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso telespectador, que está nos lisonjeando com a sua presença no nosso primeiro programa do Rádio Clube PA. E hoje nós trouxemos um tema muito interessante e muito profundo e muito importante para o Brasil, que é o rádio. E para isso nós trouxemos um
carinhoso, idolatrado e amado professor Gerson, da Universidade de Taubaté. Gerson, boa noite. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Eu espero poder estar contribuindo, né, com esse assunto, um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo aí nesse tempo aí de estrada. Muito bom. E para começar, eu gostaria de saber quais são suas formações acadêmicas que fizeram a gente se interessar na sua presença aqui nesse programa. Eu sou graduado em jornalismo, né, e mestre em linguística aplicada. Mas eu sou um daqueles raros casos que começaram primeiro a trabalhar na parte técnica de uma rádio e depois vim para a academia. Né? E confesso que essa experiência técnica, né, me ajudou bastante, principalmente nas disciplinas técnicas. Né? O desafio maior foi como, vamos colocar como eu teorizar aquela parte técnica. Esse foi o grande desafio. A produção aqui me informou que o senhor também fez um curso de locução, é verdade isso? Na Rádio Oficina, lá pelos idos de 2000 e pouco. Né? É porque a gente precisa evoluir. Né? Então, há técnicas diferenciadas. Então, eu fiz esse curso para poder estar ampliando esse conhecimento sobre técnicas, né, de locução. Muito bom. E nós gostaríamos de saber como era a rádio na época do senhor, já puxando o assunto para a gente... Olha, eu comecei por volta, no finalzinho da década de 80, né? E a época, eu não sei se vocês vão ter conhecimentos, mas eu comecei a trabalhar com gravador de rolo. Né? Hoje você dá um play, o gravador de rolo seria o seu play de MP3, sabe? Né? Então era ele que a gente dominava, era o equipamento, a tecnologia que nós tínhamos naquela época e o famoso vídeo. Né? Depois tinha as fitas cassetes, mas comecei assim, né? A primeira experiência foi com gravador de rolo. Muito bom. E o senhor é daqui de Taubaté mesmo? Sempre morou aqui? Sim, sempre morei aqui. Desde aquela época aqui já era assim? Sim. Já. Muito legal. E já pegando um pouco da sua formação acadêmica, como que o senhor se interessou nessa área e por que o senhor entrou nesse meio e como o senhor entrou nesse meio? Como eu estava vindo de rádio, eu só preciso fazer um parênteses, que é assim, eu comecei a trabalhar em rádio e depois surgiu a oportunidade de trabalhar na Universidade de Taubaté. Eu trabalhei concomitantemente, né, tanto na emissora como aqui na rádio. Daí surgiu a oportunidade da graduação, daí não tinha como. Falei, eu preciso sair de uma e acabei optando por ficar por aqui. Né? E é claro, quando eu comecei a fazer jornalismo, é claro que daí o gosto maior foi para o rádio. Né? Tinha televisão, tinha fotografia, mas a veia estava no lado do rádio. Então, todos os trabalhos que eu conseguia incluir o veículo rádio, né, eu incluía. Tanto que à época, o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, foi um rádio documentário. Que interessante. Que eu tive conhecimento desse formato com uma professora lá do Rio Grande do Sul. Né? Gostei do formato. É um formato que à época, né, não tinha investimento aqui na nossa região. Lá no Rio Grande do Sul tinha bastante, mas aqui na nossa região não. Né? Nesse eixo Rio-São Paulo. Certo? Sim. E então eu resolvi investir no rádio documentário. Né? E foi o primeiro rádio documentário TCC produzido aqui na universidade. Muito bom. Isso foi em qual época, assim, só para ter uma noção? 1998, entre 2000 e 2001. Muito bom. Não tinha nascido ainda, mas interessante, vou procurar. Inclusive o rádio documentário ele é sobre a Rua Imaculada Conceição, que à época, né, por muito tempo, ela era o espelho da cultura popular aqui de Taubaté. Então era uma rua com terra, era rua com casa de pau a pique. Hoje já mudou bastante. Mas naquela época já estava sofrendo essa transformação. Então o rádio documentário foi para isso, foi para guardar aquele... Eu entrevistei em média 60 pessoas da rua com mais de 60 anos. Para eles poderem contar a história da... Conseguiu achar? Sim, sim. Muito legal. E nessa época do seu TCC de rádio documentário, quais eram as rádios que estavam mais em evidência aqui no Vale do Paraíba, no Brasil? Olha, eu posso falar aqui de Taubaté, Sim. Tá bom? Com certeza. Das outras regiões eu vou estar meio que chutando aqui, mas em Taubaté, como as
FMs, né? Elas sempre estiveram, depois que elas surgiram, elas estiveram assim, sempre chamando a atenção, porque a própria linguagem do FM fazia isso, né? Conversava mais com o jovem. E daí, aqui em Taubaté, era a Rádio 99 FM e a Rádio Metropolitana FM. Né? Então, sempre em briga de audiência, vamos colocar assim, era sempre as duas que estavam ali no topo. Que legal. E ao longo dos anos, acho que foi possível você ver uma evolução no quesito da rádio, na forma de estrutura, na forma que era apresentada para os ouvintes, telespectadores. E eu fiquei com uma dúvida aqui e uma questão para o senhor. Qual a sua perspectiva para a rádio futuramente? O que você enxerga, o que você acha que vai acontecer com a rádio? Pela história, tá? Pelo menos a oficial, vamos colocar assim, né? O primeiro baque que o rádio levou foi em 1950 com o surgimento da TV. Né? Não foi em questão de tecnologia, mas em questão de recurso humano. Então, todos aqueles que trabalhavam na rádio migraram para a TV. Então, foi o primeiro baque. Exato. Obra, né? Foi o primeiro baque que o rádio teve. E, então, aí já se profetizava o final da rádio. Olha, acabou. Né? Naquela época já. Né? Sim, por volta de 1960, 1970. Mas conseguiram dar um vigor no rádio. Olha, não temos mais as rádios novelas, os rádios teatros, os programas de auditório. Então, agora, daí surgiu o FM, nesse meio tempo. Então, vamos trabalhar mais com música. E daí ela conseguiu se encaixar, conseguiram dar esse fôlego para o rádio, ele foi evoluindo. Né? Daí a margem sempre da televisão, certo? E é claro que daí o sucesso das rádios, principalmente na década de 90, até meados da década de 90, a década de 80 por inteiro e meados da década de 90, eram os grandes sucessos musicais que alavancavam as rádios. Então, a briga, principalmente, aqui, aquela época das duas emissoras, era quem tocava primeiro tal música. Você está entendendo? Era uma festa, né? E é claro que daí, em termos de evolução, o rádio ele foi evoluindo paulatinamente. Tá? Então, surgia... E é assim, somos Brasil, então surgiu uma tecnologia lá na Europa, nos Estados Unidos, para chegar aqui para nós, né? Ela tinha um oceano inteiro para atravessar, certo? Então, mas aconteceu essas evoluções. Então, exemplo, eu comecei com um gravador de rolo. Depois surgiu uma tal de cartucheira, né? Que depois da cartucheira veio o tal do mini disc, né? MD. Depois do MD, daí veio o CD. A partir do CD, daí a evolução foi mais rápido até bater na porta da internet. Né? Então, teve uma evolução. Não só em questão de técnica de operacionalizar a rádio dentro do estúdio, mas como também de transmissão, né? Os transmissores ganharam aí o seu upgrade, vamos colocar assim. Né? E vendo agora a situação atual que você falou, que chegou até a internet, o que você acha que futuramente... Eu vou dar um chute. Eu acho que o podcast tem uma grande probabilidade de atrair os jovens da mesma forma que na época do senhor o rádio atraiu. E o que o senhor acha sobre? Deixa eu só voltar um pouquinho o tempo. Quando eu estava... A minha dissertação de mestrado foi um convite para debater, porque assim, naquela época, por volta de 2008, 2010, né? O podcast estava começando a surgir. Sim. Né? Começando a pingar ali dentro da internet. E eu falei, só que o que ia acontecer? Eles pegavam o que já existia na rádio e colocavam na internet. Então, naquele momento, para mim, era simplesmente uma cópia. Era só puxar o som que estava saindo da rádio e colocar na internet. Olha, não tem nada de novo aí. Então, a minha dissertação foi um convite a esse debate. Escuta, será que a linguagem radiofônica não precisa ser adaptada para a internet? Você está entendendo? E daí eu fiz todo o levantamento. Mas é claro, né? A internet acabou evoluindo e junto também não só a questão técnica, né? Mas como também a questão de você o que nos leva a produzir aquele material, aquele conteúdo. Então, tanto que nesse meio tempo, o que aconteceu? Hoje a gente não fala mais, quase não falamos mais em rádio e internet, nós falamos em áudio na internet. Isso. Por quê? Porque perceberam que havia a necessidade de você fazer essa adaptação. A linguagem radiofônica era para o rádio hertziano, né? Que o Gerson ouvia lá na cozinha, na sala.
Para o rádio da internet ou para o áudio da internet, precisava ser algo pensado para aquela plataforma, aonde daí quem ganha força é o podcast. Né? E se nós fizermos assim um estudo um pouco mais profundo, tá? Mais superficial ainda, o que é o podcast? Você ouve? Você acompanha o podcast? Sim, sim. Descreva para mim o que você... Como se fosse uma conversa entre amigos, só que com um tema. Muitas das vezes, sim, tem papo furado, tipo, joga a conversa fora, mas a maioria das vezes são temas direcionados para que gere algo na vida das pessoas, uma evolução, algo do tipo. Que eu posso linkar com um programa de entrevistas da minha querida Rádio Hertziana. Concorda comigo? Sim. Certo? Só que, é claro, veio junto com a tecnologia da internet. Então, ela tem o podcast, ele tem esse gancho da internet. Mas se a gente pensar mesmo, ele tem um elo muito forte com esses programas de entrevistas lá do tempo do rádio, né? Do rádio hertziano. O que diferencia é que, e daí é algo também que demorou para o Gerson aceitar, vamos lá, podcast, áudio, né? Então, se eu colocar um áudio na internet, tudo bem. Mas se você faz um podcast, põe uma câmera, imagem, para mim é vídeo. Mas vai eu falar para a galera que aquilo não é, né? Então, dei-me por vencido e vamos entrar na onda. Um outro exemplo, né? Pouco tempo atrás, eu vi uma matéria em que uma grande empresa aí de entretenimento e uma grande empresa aí de podcasts, né? De servidor de podcast, se uniram para criar audiodramas de super-heróis. Daí eu fui procurar saber o que é esse audiodrama, né? E li alguns artigos, li bastante artigos já, tá? A respeito, principalmente artigos científicos, né? E todos eles colocavam, olha, tem uma forte influência das radionovelas. Né? Mas vai eu dizer que é radionovela, eu acho que vocês também não vão aceitar, né? Não. Mas eu acho que é o grande momento. Eu acho que a partir de agora, eu entendo assim, Felipe, que tudo que existia, o que vai surgir na internet em termos de áudio, tá bom? Ele já existia. O que vai acontecer é que ele vai ganhar uma nova roupagem agora. Essa preocupação, principalmente, da linguagem. Temos que fazer um produto áudio com linguagem para a internet. Né? Daí eu acredito que esse vai ser o norte. O que vai vir de novo aí, daí não tem como eu profetizar para você. Mas eu acredito que, e vamos dizer assim, o surgimento da internet também, por conta do áudio estar lá na internet, eu imaginei que lá entre 2000 e 2010 o rádio iria acabar realmente. Falei, não, agora acabou. Agora foi a pá de cal, né? Fechamos a cripta do rádio, tá bom? Porque eu posso ouvir em qualquer lugar, né? Se eu tenho uma rádio em Taubaté, eu só ouço em Taubaté o máximo nas cidades vizinhas, né? E, de repente, na internet eu posso ouvir no mundo inteiro, vamos dizer, no planeta inteiro, certo? Então, eu pensei que o rádio fosse realmente cair. Mas aconteceu a simbiose, né? Então, tipo, o rádio também ganhou um pouco mais de fôlego aí. Mas acho que agora o rádio não acaba, não. Ele vai andar na margem da internet junto. Então, a internet vai e traz o rádio junto. Né? Porque já acontece isso hoje. Então, se você pegar a maioria dos programas hoje de rádio mesmo, né? Então, você já vê o aporte para a internet, né? E vice-versa. Olha, eu estou na internet, a internet conversa comigo, então, acho que a partir de agora, só se acabar, aparecer uma outra, né? Mas eu acredito que a internet não vai derrubar mais, como eu tinha aquele pensamento anterior. Sim. Ele vai agregar. Muito bom, Gerson. Assim, eu agradeço a sua participação aqui. Foi muito produtivo, de muito aprendizado. E muito obrigado mesmo pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito lisonjeado aí pela participação. Rádio Clube PA. Pessoal, como vocês viram no vídeo, esse ano nós vamos comemorar o centenário da implantação do rádio aqui no Brasil. E nós vamos comemorar esse marco histórico na nação brasileira, que foi o rádio aqui no Brasil. Então eu queria chamar minha assistente de palco aqui, o nosso querido e amado Bola. E também queria chamar a minha equipe aqui, que nos auxiliou muito e ajudou
para que isso acontecesse e fosse feito aqui. É isso aí, 100 anos, sabe? Então assim me despeço. Valeu, Forte abraço galera. a todos. Tchau, tchau. Valeu, Jairzinho. Valeu, Valeu. Valeu, É nóis. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns. Ó, mas Ficou bom? tá errada a vela aí, não tá? Não tá nada, não. É que o orçamento tá baixo. Valeu, galera. Pelo menos a vela é boa, hein? Nossa, nada a ver. Todo mundo. E agora? O zero é os moranguinhos. Vai ficou 1000. Aí. Já é. Coloca 2 zerinhos no. Aê! Lembrando de queimar o dedão, fala a verdade, né?